Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meninas de plantão que me acompanham, que me seguem no canal. Hoje eu tô vindo para falar com vocês sobre um assunto muito polêmico, muito divergente. E tipo assim, para quem me conhece, já me acompanha desde que eu criei o canal, eu já sou mãe de 3 crianças, eu passei por 3 gravidez. Sim, fiz 3 cesarianas, minha barriga cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu. Eu engordei nesse período mais de 20 quilos. Em 2009 foi minha primeira gravidez, que eu engravidei da Maria. Em 2016 eu engravidei da Manuela. E eu engordei, da Manu eu não engordei tanto porque eu tinha emagrecido, mas eu tive muita barriga. Minha barriga ficou muito grande. Olha que barriga linda que eu fiquei. Aí, em 2018, eu engravidei novamente. Foi uma gravidez que não foi planejada por mim, mas foi planejada por Deus, né? Claro. Que veio o meu príncipe Lorenzo. Gente, nesse processo de gestação que eu passei essas 3 vezes, eu engordei bastante. O meu peso, quando eu namorava o meu marido, era de 55, 56 quilos. Na primeira gravidez, em 2009, eu acabei engordando, eu cheguei nos meus 81 quilos, 82. Então foi mais de 24, 25 quilos aproximadamente que eu acabei engordando. Aí depois eu não consegui emagrecer. Eu fiquei vários anos mais cheinha. E tipo, primeiro filho, a gente acaba abrindo mão da gente pra cuidar da criança, porque é um amor assim que a gente cria, que a gente nem sabe de onde vem tanto. A gente vive pra eles do que pra nós. E eu até começava a ir para academia, mas eu não conseguia ficar. Por quê? Porque eu me culpava muito por tirar um tempo para mim, me cuidar e deixar ela na mão de outras pessoas. Porque ela era minha filha e tipo, eu tava deixando ela, toda vez que eu saía de casa, era uma choradeira, ela queria que eu ficasse em casa e tal. Só que daí eu voltei a trabalhar, né? As coisas foram se ajeitando. E aí eu acabei engravidando novamente da Manuela. Antes de engravidar da Manu, eu acabei emagrecendo. Dos meus 80 quilos que eu tava, eu acabei caindo para 63 quilos. Isso assim, só trabalhando, gente, sem academia, sem nada. Minha vida era tão corrida. Foi na época que eu tava fazendo doces e bolos e salgados, que eu vendia de porta em porta na rua. Gente, essa fase foi que eu emagreci assim sem fazer esforço, porque eu trabalhava tanto que automaticamente eu fui emagrecendo. Aí veio a gravidez e, bum, eu engordei novamente. Só que da Manu, que aconteceu que eu tive alguns problemas também. Quando ela nasceu, eu tive muito sangramento na hora do parto. Esse sangramento ocasionou a anemia. E com a anemia, a médica, né, pediatra, dizia que eu tinha que me alimentar bem, porque senão meu leite não ia ser forte o suficiente para manter a criança. Dito e feito. Eu estava assim com uma alimentação equilibrada, comendo assim não exageradamente, e o meu leite não estava sustentando a criança. A Manu mamava, não ganhava peso. E a doutora perguntou para mim o que estava acontecendo, por que ela não estava ganhando peso. E meu marido me sabotou, né? Falou, ela tá com frescura para comer, quer comer essa coisinha leve, saudável, quer salada. E o leite dela só pode estar assim por causa disso. Para quem diz que isso é mentira, foi a minha pediatra que falou isso. E então, há divergências que o leite, toda mãe tem leite forte ou não. Então, existe leite mais forte, existe leite menos forte. No meu caso, o que a médica me passou foi isso, que como a minha alimentação estava mais leve, com pouca gordura, com pouco tudo, o meu leite não estava sendo forte o suficiente para sustentar a criança. Ela não ganhou peso em um mês. E eu tava toda linda e maravilhosa e magrela, né? Aí eu comecei a comer. E comer, gente, é a coisa melhor do mundo, né? Quem é que não ama comer? Meu Deus do céu, comer é muito bom. Aí, quando eu ainda estava amamentando a Manu lá por ser um aninho e 2 meses, bum, a surpresa. Estou grávida novamente. Meu Deus do céu, e agora? Quando eu estava começando a pensar em reeducar minha alimentação, tirar ela do peito, eu acabei engravidando novamente. E, bom, a surpresa que a gente tanto queria, que era ter um menino.
Não foi planejado, mas Deus mandou na hora certa, no momento exato. Deus faz coisas na vida da gente que a gente às vezes, né, às vezes no momento a gente se questiona, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Se vai dar certo ou não? Porém, tudo no seu tempo certo. Deus mandou e veio com muito amor, ele é muito carinhoso, é uma criança excelente que eu amo demais. Mas enfim, vamos falar sobre emagrecimento, né? Então, meninas, o meu esposo começou a pesquisar na internet formas de emagrecimento, né? Ó, que óbvio, né? Tantas pessoas já fizeram isso e tantas fazem ainda hoje. E plim, ele encontrou a minha fórmula milagrosa para o emagrecimento. Sim, eu conheci o jejum intermitente. Ele começou a me falar, Bel, eu achei uma forma de emagrecimento aqui que o povo está utilizando, chama jejum intermitente. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Nunca ouvi falar. Falou, o jejum intermitente ele consiste em quê? Em ficar horas sem comer. Ficar em jejum realmente. Água durante o jejum e conseguir fazer com que o corpo queime gorduras, né? Eu falei, meu Deus, mas como assim ficar horas sem comer? Não tem como, a gente está acostumado a se alimentar e tal. Ficar sem comer vai me dar tremedeira, vai me dar dor de cabeça, vai me dar um monte de coisa. E não condiz com o que os nutricionistas falavam até o momento, né? Que você tinha que ter uma alimentação de 3 em 3 horas, que você não podia ficar de estômago vazio, porque quando você fosse se alimentar, você teria com mais fome ainda e comeria muito mais. E o jejum, ele vem quebrando tabu. Por quê? Porque ele fala o contrário, fala que você fica sem se alimentar, o seu corpo vai acostumar com a falta de alimentação e vai buscar energia para queimar da própria gordura que você está acumulando no corpo. Então entra em contradição. Um fala uma coisa e outro fala outra. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo, não vou fazer isso. Porém, comecei a pesquisar, entrei no YouTube, né, claro, nosso rei YouTube que tem tudo. E comecei a encontrar várias meninas falando sobre o jejum intermitente. Não só meninas, meninos, muitas pessoas que falam sobre o jejum. E o jejum, aí eu vi lá, a mocinha postou. Perdi 18 quilos com jejum intermitente. Perdi 10 quilos com jejum intermitente. Em 3 meses emagreci 18 quilos. E tal. Eu falei, meu Deus, se tem tanta gente fazendo e conseguindo, por que eu não vou conseguir? Por que eu não vou conseguir? Gente, eu sou capaz, eu vou conseguir também. Coloquei na minha cabeça, pesquisei como fazer. Não fui em lugar nenhum, gente. Não fui nutricionista. Não fui buscar informação em nenhum lugar de como fazer jejum. Só a minha única fonte e exclusiva foi internet e YouTube. Então eu vi como as meninas faziam e quais seriam as melhores formas para a gente quebrar esse jejum. E nessas pesquisas que eu fazia no YouTube, eu acabei encontrando a nutricionista da Débora Seco. Quando a Débora Seco teve neném, né? Ela apareceu magra, linda e maravilhosa. Tipo assim, parecia que foi num piscar de olhos, né? Aí todo mundo fala, é a genética dela. Ela tem facilidade para emagrecer. Gente, para de falar isso, para de pensar que o fulano tem facilidade. A mesma dificuldade que você tem para emagrecer, o outro também tem. A única diferença que tem é que um é mais focado que o outro. Se a pessoa conseguiu o resultado, é porque ela focou naquilo e ela fez o procedimento, o processo certinho. Se é para fazer a dieta, sim, vamos fazer. Se é para a gente cortar a alimentação, sim, vamos cortar. Tenha foco no que você quer, porque o resultado sempre vem. Aí eu comecei a pesquisar e fazer. Então eu comecei o jejum fazendo 16 horas, para quem nunca ficou sem comer, né? E eu estava lá com os meus 82 quilos praticamente, de 81 para 82, estava bem acima do peso. Eu comecei a fazer. Primeiro dia fiz numa boa, segundo dia fiz, me deu uma dor de cabeça desgramada, tremedeira, parecia que eu ia desmaiar, mas eu falava, não, eu não vou comer, eu vou ficar mais um pouquinho sem alimentação e mais tarde eu acabo comendo. Então eu coloquei lá no meu reloginho a hora certa que eu iria comer e já pensava no como eu iria quebrar essa alimentação minha, quebrar esse jejum, né, no caso. E, gente, eu não quebrei comendo saladinha, eu não quebrei comendo franguinho grelhado, nada disso.
Alimentação sempre foi normal, igual o que eu faço para as crianças, porque eu não sou daquelas mães daquela tipo de pessoa que faz uma alimentação para um e um tipo de comida para outro. O que tem é o que vai comer: arroz, feijão, um bife, uma batatinha, um negocinho. Entendeu? Então eu nunca fui de ficar tendo que mudar para arroz integral, para uma saladinha básica. Porque até mesmo a nutricionista que fala sobre o jejum intermitente, ela fala que a gente tem que quebrar com uma alimentação correta, uma alimentação um pouco balanceada, porém que sustente. Por quê? Se a gente vai depois ficar em jejum novamente, essa alimentação que a gente fez, ela vai sustentar nessas outras horas de jejum. E outra coisa que ela pregava também no jejum intermitente, que a fome, ela vem em ondas. Muitas vezes a gente acaba comendo sem ser fome de verdade, é vontade de comer. Você não tem nada para fazer, você vai lá na geladeira, abre a geladeira e pega uma coisinha para comer, mas você não está com fome. Você acaba se acostumando a essa vida de comer a todo instante, de comer a toda hora. Então o teu corpo está acostumado. E quando você corta isso, é claro que ele vai sentir falta, que é como se fosse uma dependência, né? É como se fosse um vício. Se você está acostumado com uma coisa, o teu corpo está acostumado com isso e inconscientemente vem na tua cabeça: preciso comer. Ai meu Deus, estou com fome. Ai, tá. A primeira semana, não vou falar para vocês que tirei de letra que foi fácil. Não foi fácil. Pensei em desistir? Pensei, mas eu não desisti. Eu fiquei firme, acabei tomando remedinho para dor, quando eu tava com dor de cabeça, né? Porque quando eu tô com fome me dá dor de cabeça. Então quando eu ficava com dor de cabeça, eu ia lá, tomava umas gotinhas de dipirona, a dor passava, a fome ia embora, porque que nem eu falei, a fome vem em ondas. Então essa onda da fome ia embora. Me dava um pouquinho de tremedeira, mas tudo bem, né? Tava em casa, tava tudo bem. Aí o que acontecia? Na primeira semana eu já vi resultados. Na primeira semana eu já tinha conseguido emagrecer uns 3 quilos. Com uma semana de jejum. Eu falei: meu Deus, isso é milagroso. Eu vou continuar e foquei. No meu primeiro mês de jejum intermitente, eu emagreci 7 quilos. Dos meus 82, eu fui para parar com 74, 75 quilos. Então ficava entre 74 e 75. Eu falei: meu Deus, emagreci 7 quilos em um mês. Um mês eu emagreci 7 quilos. Gente, aqui eu fiz uma montagem, ó, da foto que eu tava com 82 quilos aproximadamente. E quando eu consegui emagrecer com o jejum intermitente, somente com o jejum intermitente. Eu não comecei a fazer exercício nessa época. Eu tava só com a alimentação, que eu consegui emagrecer no primeiro mês esses 7 quilos, entendeu? Então eu tava desse peso de 82 e fui para 75, somente equilibrando a alimentação, fazendo jejum intermitente de 16 horas a 18 horas por dia. Eu fazia a janelinha de alimentação de 8 horas mais ou menos, né? Eu começava a comer e depois eu começava o jejum novamente. Então, gente, esse é o resultado de um mês de jejum intermitente sem conciliar a atividade física junto. Esse resultado que eu obtive de 7 quilos a menos com o jejum foi em janeiro de 2020. Gente, e esse resultado foi só o do primeiro mês, que eu comecei o jejum intermitente e que eu perdi 7 quilos. Aqui nessa foto, eu estava pesando já aproximadamente 63 quilos, então eu já tinha emagrecido mais. Se você quiser saber o que eu agreguei, o que eu comecei a fazer junto com o jejum intermitente para conseguir esse resultado, clique no se inscrever, curta o vídeo e compartilhe para que eu possa ajudar mais meninas que queiram emagrecer. Não é porque a gente é mãe, porque a gente engravidou, que a gente vai ficar fora do nosso peso ideal. Tem como a gente conseguir sim, e eu vou contar para vocês. Tudo que eu fiz, alimentação, o processo de emagrecimento foi todo em casa. Eu não fui para academia, eu não fui nutricionista, não fui em médico nenhum. Foi todo feito em casa por mim mesma. E bora pro próximo vídeo.